Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus nos mantenha na sua doce paz. Quero primeiramente iniciar a nossa fala, agradecendo aos corações aqui, da União Espírita da cidade do Rio Grande, que carinhosamente se mobilizaram para oferecer este evento que estamos desfrutando de tamanha alegria, de tamanha harmonia. Agradecer profundamente também a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E dizer que o nosso coração, nesses dias, está mais quente que chimarrão. E olha que eu venho de uma terra onde faz 40 graus. Não é a sombra apenas. É 40 graus se estiver dentro do ar-condicionado. Então vocês já imaginam como é morar em Cuiabá. Lá o pessoal diz que tem prova e expiação. Não sei quem está em prova. Só está em expiação, só pode ser. Mas aí eu também devo agradecer a presença de vocês. A nossa gratidão, e que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua doce paz. Após o advento da escrita, instalou-se as civilizações, enraizou-se nas civilizações a ideia política, a organização hierárquica, os modelos de sociedade, e também a inteligência. Mas era fundamental, antes de tudo, que um sol de valores pudesse abrilhantar as civilizações, notadamente porque o advento da chegada de Jesus, obviamente, seria um marco cósmico no planeta Terra. É neste momento que o sol cósmico dos valores envia à Terra os seus feixes de luz. Ele viria, mas antes dele, no Ocidente, desce um feixe chamado Sócrates, um outro feixe chamado Platão, um outro feixe chamado Aristóteles. E no Oriente, desce um feixe chamado Lao Tse, um outro feixe chamado Confúcio, e um outro raio de luz chamado Siddhartha Gautama, o Buda. É interessante notarmos que no século IV e V antes de Jesus, o mundo foi inebriado por um perfume filosófico sem conta, e a humanidade foi presenteada com uma proposta que levaria as bases fundamentais para as sociedades, tanto ocidental quanto oriental. É nesta época que, no ano de 490 a.C., nasce um pensador chamado Protágoras. E a trajetória de Protágoras, na verdade, é muito peculiar. Porque Protágoras, por alguns não considerado filósofo, ele vinha da escola sofista. E o sofismo não tinha muito comprometimento com a verdade. A ideia dos sofistas era organizar perguntas para que as pessoas pudessem se confundir. Eles angariavam, através dessas apresentações, muitos seguidores que lhes pagavam pelas instruções sofistas. Mas Protágoras, sem dúvida, foi um dos que mais se destacou, deixando claro na sua proposta que a verdade é muito relativa, e que não há uma verdade como nós possamos pensar, que a verdade do que a pessoa pensa, do que eu penso, cada um tem a sua. E ele acabou cunhando a frase: o homem é a medida de todas as coisas. Mas cerca de 20 anos mais ou menos depois de Protágoras,
vem nascer Sócrates. E o trabalho de Sócrates, filho de uma parteira e de um pedreiro, ele vai observar a natureza como seu grande livro. E observando a natureza, os elementos, a cadência, a harmonia, o equilíbrio, Sócrates vai fundamentar os seus valores e sua sabedoria numa ordem geral que organiza tudo. E neste momento, em que o seu pensamento já começa a eclodir na terra, ele vê em Protágoras, ou na proposta de Protágoras, melhor dizendo, um grande perigo. Porque esta vida sem parâmetros, sem paradigmas, seria sustentarmos-nos no caos. E ele diz, não, existe a verdade, sem dúvida. Porque o ser, a harmonia, a felicidade, não se faz de qualquer jeito. Se fosse fácil ser feliz, nós tínhamos uma multidão de gente feliz na rua. Então, para ser feliz, tem uma forma, tem uma busca. E Sócrates então diz que uma vida virtuosa vale a pena ser vivida. E ele cunha também a outra frase: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Porque se nós não nos dedicarmos a produzir as virtudes, que para ele são as bases para se chegar na verdade, juntamente com a razão. Sócrates então, que não se considerava obviamente maior que ninguém, estabelece a maiêutica, que era um processo que fazia uma grande diferença em relação à técnica sofista. Ele perguntava àqueles que diziam que sabiam. E aí, ao questionar aqueles que diziam que sabiam, verificava se aqueles que sabiam entrariam ou não em contradição, logo demonstrando que não sabiam muito quando diziam que sabiam. E obviamente ele foi sendo considerado o maior sábio, até dirigirem a sua persona pelo templo de Delfos, oráculo: pergunte a Sócrates, o maior de todos os sábios. E no templo, a frase que conhecemos: conheça-te a ti mesmo. Que ele soube muito bem transbordar em sabedoria. Mas essa ideia de virtudes e essa busca pela verdade, que Sócrates sabia lidar com os sofismas, os equívocos, as lacunas do raciocínio, porquanto se há algo que brilha e traz verdade, nunca vai cair em contradição. É nesse momento que todo o trabalho socrático encanta os seus discípulos. Mas ele não estava só. Do outro lado do mundo, no Oriente, havia também um outro sábio que estava enraizando o perfume das virtudes, dos valores na terra. Seu nome, Lao Tse. Ele era da escola do pensamento dos 100 pensadores da antiga China. E Lao Tse foi quem escreveu o Tao Te Ching, o livro do caminho da virtude. É ele que tem a frase: conhecer o outro é inteligência, conhecer a si mesmo é sabedoria. E com Lao Tse, a China toda receberia uma semeadura de reflexões dantes nunca imaginada. E ele dizia uma frase muito peculiar: o tal que pode ser descrito não é o verdadeiro tal. E o que é o tal? O tal é o caminho. No Ocidente, a verdade. No Oriente, o caminho. Nessas duas esferas, vai descer ali no Ocidente, então, a figura de Platão. E conforme Sócrates havia dito, há sim verdade, Platão também vai e acrescenta: há um mundo, o mundo das ideias, o mundo no qual é perfeito. Nós somos
pálida representação imperfeita desse mundo. Mas o mundo ideal e a captação da mente de Platão nos mundos superiores, na atitude celeste, nos mundos celestes, é contributiva para o pensamento na Terra. Porque ele vai falar do mito da caverna, que nós estamos aqui como se estivéssemos dentro de uma caverna, e atrás de nós passa cavalos, pessoas, objetos, e uma luz ilumina a parede onde nós olhamos. Nós estamos enxergando os efeitos, achando que estamos vendo as causas. E é nesse momento que ele diz que se uma pessoa voltasse e fosse tirada da caverna e visse realmente as coisas como são, se tentasse voltar na caverna, teria muita dificuldade de explicar a realidade da vida para os prisioneiros da caverna, porque eles não entenderiam. Seria possível, talvez, que eles achariam louco ou até matariam. Então, Platão compreende que era delicado para o seu mestre Sócrates oferecer a ideia realmente da verdade de uma só vez, como ele investigava e buscava, porque nós não estávamos preparados para recebê-la. Mas Platão não estava só também. Do outro lado do mundo, desses feixes de luz que buscavam o caminho, em cooperação desses feixes de luz que buscavam a verdade, estava Confúcio. E Confúcio, um dos grandes sábios da China, oferecia que o homem, para ser feliz, ele deveria buscar antes de tudo ser o homem natural. Se está com fome, coma até o suficiente, depois pare, não coma depois. Está com sede, durma, mas durma o suficiente, não exceda para dormir. Se nós soubermos seguir o caminho e sermos cada vez mais dóceis, a própria força da natureza iluminará as nossas escolhas. É ali que Confúcio vai tocar profundamente na consciência do agir. Então ele estabelece modos práticos de oferecer ao ser humano o como agir dentro de si mesmo, o caminho para a ação prática. Interessante pensar que nós espíritas também temos isso em O Livro dos Espíritos. Pergunta 919. Qual é o meio prático? E a resposta: conheça-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já falou disse: conheça-te a ti mesmo. Remete novamente ali, do autoconhecimento, do modo do homem perceber-se e não exceder, não ir para os extremos. Ali abria Confúcio. Mas se nós podemos agradecer um daqueles momentos de integração com o pensamento ocidental, vem de novo para a Grécia e vamos ver a figura de Sócrates com Platão e Aristóteles. Hoje nós temos nos centros espíritas estudos sistematizados da doutrina espírita, mas muitos de nós nem imaginamos que Aristóteles tem uma contribuição enorme. O pensamento aristotélico e como ele elaborou formas de sistema de pensar. Então aquela ideia socrática da busca da verdade, a certeza intuitiva de Platão sobre a existência de um plano maior, uma verdade que vai ajudando a nos modelar na existência, abre-se para a cooperação de Aristóteles. E especificamente, Aristóteles, nos seus 14 livros, ele chama de filosofia primeira, e alguns falam de metafísica, ele vai trabalhar 4 causas. São 4 causas que o ser humano
deve pensar em termos de metafísica, para o desenvolvimento do ser e da vida, uma consciência mais ampla. Ele chama de causa formal. Tudo tem uma forma. Nossos braços têm o tamanho que têm. Se eles fossem maiores, nós talvez não conseguiríamos andar bem, desequilibraríamos. Então o braço tem o tamanho que tem, porque tem um motivo, tem um sentido. Ele vai trabalhar com a causa material. Tudo que existe tem uma causa da matéria. Do que é feito aquilo? Ele também vai lá na constituição da matéria. A exemplo do seu antecessor Tales de Mileto, que queria saber profundamente a constituição do universo. E disse, naquela época, dentro das suas possibilidades, que vinha da água a origem de tudo. Mas ele também falou de uma outra causa, a chamada causa eficiente, que vai pegar a linha de onde isso veio, de onde aquilo começou. Por exemplo, a causa eficiente de uma mesa, aquela madeira especificamente, a causa eficiente dela vem de uma árvore, por exemplo. Mas e a causa eficiente do ser humano? Se pegar o indivíduo, vem do pai e da mãe, do nascimento. Mas e de toda a humanidade? Mas e de todo o universo? Mas e de todo? Isso já, obviamente, deu um salto no pensamento da época e até hoje. Mas a causa, que obviamente até hoje é muito utilizada do pensamento aristotélico, é a chamada causa final, ou causa teleológica. Para que isso existe? Com qual finalidade isso existe? A tríade Sócrates, Platão e Aristóteles inaugura no planeta um modo de investigar a verdade pela razão. Já estava a busca, o interesse, um modelo onde o ser humano pudesse se equivocar o menos possível. Mas a verdade aqui teria sua contribuição aos que estavam ali, Lao Tse, Confúcio e Buda, trabalhando o caminho. E ali nasce Siddhartha Gautama. E Buda, ele vai trabalhar exatamente a ideia do caminho de Lao Tse, mas o caminho do meio, oferecendo à humanidade as 4 nobres verdades. E quais são elas? A primeira verdade, a verdade sobre o sofrimento. Todo mundo sofre. Aquele que nasce, a criança, o idoso. Há o sofrimento no mundo, não há como negar. O ser humano traz as suas dores muito profundas. Mas Buda vai trabalhar sobre também a causa da origem do sofrimento. Por que sofremos? E ali ele vai dizer, sofremos por conta do desejo. O desejo gera o apego. E o apego nos faz sofrer. Mas a terceira nobre verdade de Siddhartha vai falar sobre a origem do fim do sofrimento. E a origem do fim do sofrimento, diz ele, é o desprendimento, é o desapego. E esse desapego não é simplório como pensamos. Quando vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós que hoje temos a clareza de conhecimentos milenares, está lá, desprendimento dos bens terrenos. É o desapego profundo que Buda já falava. Mas a quarta nobre verdade, ele fala que é o caminho para dissolver o sofrimento. E Buda vai tocar sobre o caminho óctuplo. Olha que interessante. A verdade na Grécia, o caminho na China. E Buda vai falar o caminho óctuplo, os 8 pontos do caminho. Consciência correta,
ação correta, intenção correta, esforço correto, modo de vida correto, concentração correta, fala correta e compreensão correta. Então ele oferece, dentro da sua profunda viagem interior e no seu processo de iluminação, um modo prático de lidar com ação, palavra, intenção correta no seu caminho óctuplo para agirmos. Vejamos que o desenvolvimento moral dentro de nós não se faz apenas com intenção. Não é nós querermos ser alguém melhor. Há muitas vezes a experiência prática angustiante que nós devemos colocar no esforço correto, na concentração correta. Ficamos distraídos e às vezes perdemos o exercício do autoconhecimento. Mas se o caminho já estava proposto na terra e a verdade já estava proposta na terra, o grande sol que desceu seus feixes veio, e em João 14:6 ele vai dizer: eu sou o caminho da verdade e da vida. Não havia ainda a vida veio. Ele já tinha colocado os seus emissários antes para preparar o cosmo das nossas consciências. Não uma ideia limitada, mas uma consciência cósmica. E ele já tinha colocado os seus emissários para nos dar as bases planetárias. Mas em João ele diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. A vida não é conceito. Vida é experiência. Vida não é uma ideia. Vida é entrega. Vida não é uma elucubração. Vida é experimentação. E o amor, a verdade, o caminho, já estavam colocados, mas o ser humano, nós, humanidade, ainda não tínhamos experimentado como era um amor vivo na nossa frente. Nós ainda não tínhamos visto o que é o amor doando-se, comportando-se, dialogando-se conosco. E ele veio e disse: eu sou o pão da vida. Olha que interessante, o pão que alimenta, que dá sustento. Em outro momento ele vem dizer: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17:20. Para nos demonstrar que, se porventura nós estamos em algum movimento de parecer, desapegue o caminho, desapegue. Vamos para o movimento do ser. Porque o tempo que nós ocupamos em parecer é o tempo que nós desperdiçamos em ser. E hoje, diga-se de passagem, vivemos a sociedade da fotografia instantânea. A pessoa acorda, coloca um alface e um tomate, clique. É ou não é?
vai deixar o filho na escola. O filho está indo naturalmente para a escola. Eu não sei o que dá na cabeça do pai e da mãe. Filho, volta aqui, dá tchau. O filho não queria dar tchau. Dá tchau, clique. Hashtag levando o filho para a escola, família linda é isso, ponto. Veja. Uma tormenta para aparecer, desperdiçando um valioso tempo no ser. E aí, Jesus diz assim: conhecereis a verdade. Sócrates, Platão, Aristóteles, ok, eles fizeram isso, criaram todo um modelo de conhecer a verdade, mas aí ele acrescenta: a verdade vos libertará. Não é o conhecimento, porque verdade em si é virtude, e virtude não é conceito, virtude é experiência, é vivência. Nós temos 3 níveis de ignorância que muitas vezes não sabemos. Existe um nível de ignorância que é a ignorância do não saber. Eu não sei do que se trata. Tem muita gente que vê o espiritismo. Você sabe o que significa? Não. O que é espiritismo? Não sei. Ignorância do não saber. Existe um segundo nível de ignorância, que é a ignorância do não sentir. Eu já sei, mas eu não sinto, mesmo sabendo. Tem gente assim ou não tem? Somos muitas vezes, em algumas experiências, deparados conosco mesmo nessa situação. E existe uma terceira ignorância, que é a ignorância do não vivenciar. Às vezes eu já sinto um ânimo em estar na doutrina espírita, no movimento espírita, mas quando eu entro em dilema, que é aí que a provação do espírito é colocada, provas e expiações. Onde é que a prova aparece? Quando estamos em dilema. Eu vou para cá ou para cá? O que eu decido? Quando entramos em dilema, eu tenho dificuldade de vivenciar. Então existem 3 ignorâncias: a do não saber, a do não sentir e a do não vivenciar. Eu sei tudo, eu até sinto, mas eu não consigo vivenciar. O Espiritismo, ele não trabalha com a proposta cognitiva, apenas emotiva. Ele vem dizer o meio prático. Espiritismo é prática. E é Jesus, em João 18, 37, 38, que vai dizer isso. Se nós perguntarmos, em algum momento Jesus falou, o que ele veio, a quê? Que causa teleológica de Aristóteles ele veio? Ele falou, ele disse. Pilatos pergunta: és então rei? E Jesus responde: tu disseste acertadamente que eu sou rei. A realeza de Jesus, olha só. E ele continua: por esta causa eu vim ao mundo. Que causa que ele está dizendo? A causa que um filósofo naquele momento estivesse olhando ali, um grego, que recordasse o pouco que pudesse do pensamento de Aristóteles, lembraria da causa teleológica de Aristóteles, o propósito. Por esta causa teleológica, eu vim ao mundo. Para isso eu nasci. Aí ele diz o quê? Para que ele nasceu? Ele diz assim: para testemunhar a verdade. Veja, a verdade já havia, mas não havia quem tivesse testemunhado a verdade. Sócrates já tinha feito seu papel, Platão, Aristóteles também. Estava posta, mas não tinha quem testemunhasse. Ele veio dar vida àquilo que havia o pensamento conquistado. E ele diz a regra: todo aquele que ouve, que é da verdade, ouve a minha voz.
E aí, Pilatos pergunta: o que é a verdade? Ô perguntinha que eu não teria nem coragem de pensar em fazer para Jesus. Pensar. E é interessante que neste momento Jesus não responde. Não responde. Mas ele não responde não porque não podia responder por si, recorrendo ao pensamento de Lao Tse, que diz: o tal que pode ser descrito não é o verdadeiro tal. Ele não podia descrever, porque estava falando das leis divinas. Capítulo 3, Livro dos Espíritos. Das leis divinas, que na pergunta 621 do Livro dos Espíritos está lá: onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas estar escrito na consciência as leis de Deus é uma coisa. A outra questão é se nós estamos alfabetizados para ler as leis divinas. Isso é outra coisa. Então, a questão era essa: como é que eu me alfabetizo para ler as leis divinas? Mas coube ao Espírito Emmanuel, no dia 17 de agosto de 1932, no livro A Caminho da Luz, trecho Antelóquio, início da obra, onde ele vai dizer que competia a nós, os espíritas, auxiliarmos na posição do Evangelho do Cristo no mundo. Não é no movimento espírita. É a posição do Evangelho do Cristo no mundo, dada, ele diz, as questões desviantes da religião e da filosofia. Ou seja, o pensamento humano nos séculos foi recebendo verdades e desviando verdades. Recebendo verdades e desviando, recebendo e desviando. O que é puro e profundo continuou, passando de geração para geração, não foi afetado. Mas os detalhes do modo de pensar, o jeito de olhar a mensagem, o ângulo de se ver, foi afetado, foi atingido. E acabamos criando desvios no processo, que neste livro Caminho da Luz, Emmanuel vai colocar os desvios, por exemplo, da época medieval, da igreja medieval. Ele faz questão de colocar. Mas por que ele está colocando isso para os espíritas? Porque nós trazemos as chamadas ideias fixadas do passado. E quando nos deparamos com as experiências presentes, podemos repeti-las, porque às vezes estamos em confusão conosco mesmo. Mas o mais interessante é que a obra Caminho da Luz, ela vai ser lançada em 1939. Ele trouxe essa mensagem em 17 de agosto de 38, quase um ano exato, quase, da invasão da Alemanha na Polônia. Nós podemos pensar juntos. Quando um espírito iluminado traz uma obra, naquele período, naquela época, ele traz essa obra porque ele achava interessante o assunto, ou um espírito sério traz obra porque ele está vendo o parâmetro da humanidade naquele momento? Ou ele traz uma obra porque ele está entendendo a necessidade profunda da humanidade? Se nós vamos para o mercado, os motivos que levam as pessoas a lançarem seus livros profissionais, mercadológicos,
O que as pessoas estão lendo hoje? Esse assunto, vamos lançar um livro sobre isso. O que as pessoas querem ver? Autoajuda, vamos lançar autoajuda. O que as pessoas estão com vontade? As pessoas estão com vontade de ler um livro que distrai, vamos lançar. Mas não é esse o critério no mundo espiritual. Eles não lançam livros para serem vendidos. Eles lançam livros para esclarecer, consolar e dar rumo, dar diretriz, para que os rumos do governador espiritual da terra se faça presente. E é exatamente nessa obra Caminho da Luz, que no capítulo 8 ele vai falar da China, Confúcio, Lao Tse, está na obra. E no capítulo 10 ele vai falar da Grécia, Sócrates. E vai desenhar todo o papel de Lao Tse, de Confúcio, de Sócrates, preparando o advento do caminho, da verdade e da vida. Mas o espírito Humberto de Campos, na mensagem, as primeiras pregações, no capítulo As Primeiras Pregações, vai fazer uma ponte com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, às vezes imperceptível à primeira olhada, mas muito interessante. É que na obra A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, Gênese Planetária, tem um subitem que nós olhamos assim, mas o que será que fez Emmanuel colocar esse subitem? Chama lá, escultor divino, ele coloca. E ele fala do carinho de Jesus em cuidar dos detalhes, a escultura do planeta. Se o nosso planeta hoje, como nós vemos, é azul, bonito desse jeito, os mares, as montanhas, o delinear da neve na colina suíça, a paisagem de Rio Grande, formulada nesse rio ao lado do mar, se temos os chapadões do Mato Grosso, os pantanais, ou os cânions, o escultor divino é que nos proporcionou. Se nós temos dentro de nós a escultura do código genético, que é lindo, ou a forma como a célula se comporta na sua bipartição celular, e tudo que há nela, foi porque houve com Jesus e seus ministros siderais o que Emmanuel chama de o escultor divino. Mas o que isso tem a ver com Boa Nova, Primeiras Pregações? É porque no Boa Nova, Primeiras Pregações, nós vamos ver duas frequências muito interessantes. A frequência como o sacerdote Hanan pergunta, e a frequência como Jesus responde. Em que nível temporal Jesus responde? Conta nesse capítulo que um peregrino estava na escadaria do templo, olhando, e um grupo de sacerdotes ficaram magnetizados por aquele homem comum. Um deles se destaca, de nome Hanan. Ele também seria partícipe do julgamento de Jesus junto com Caifás. Hanan vai, olha aquele peregrino na escada, e diz assim mais ou menos: peregrino, que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém para fundar o reino de Deus. Ele não disse eu vim para Jerusalém para isso. Passo para Jerusalém, por Jerusalém, para fundar o reino de Deus. E aí Hanan pergunta: reino de Deus? Que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde. Ele está falando com um governador cósmico,
E o governador cósmico responde na frequência que lhe é peculiar. O reino divino, o reino de Deus, é a obra divina no coração dos homens. Olha onde ele direciona o reino de Deus. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E aí Hanã olha para ele e pergunta: obra divina? Não seria difícil tal empresa? Acaso você tem seguidores e cooperadores? Talvez o apoio de um príncipe desconhecido? E aí ele diz: os meus seguidores virão de todos os lugares. Numa visão cósmica, no Ocidente, do Oriente, já estavam aqui, estavam naquela época, e estão hoje, e estarão para todo sempre. Os meus seguidores virão de todos os lugares. E aí Hanã, ironicamente, fala com o escultor divino a seguinte colocação: os tolos e os ignorantes estão em toda parte, mas porventura você já viu alguma estátua erguida em fragmentos de lama? Ele fala sobre estátua para o escultor divino. O escultor divino, com muito carinho, olha para ele: sacerdote. E isso é muito profundo, essa frase. Não há mármore mais puro do que o do sentimento, e nem cinzel melhor do que o da boa vontade. De novo, Jesus centra onde todos os seus esforços, e centra em quem todas as suas esperanças. Em quem? Em nós. De novo, Jesus centra em nós. Não é em sistema político, não é em hierarquia, não é num templo de pedra, não é num movimento constituído, como é o nosso movimento espírita, mas ele centra profundamente, de novo, todas as suas esperanças, todo o seu foco é na obra divina em nosso coração. É aqui que mora as respostas profundas. Uma vez perguntando a uma benfeitora chamada Francisca Faveroni, que nos auxilia na Federação Espírita do Mato Grosso, sobre uma dúvida que tínhamos. E aí eu disse: mas isso não é tão fácil de resolver. E ela disse: busque o amor. Eu disse: o amor é importante, mas e o pensar? Ela sorriu e disse: meu filho, o amor tem todas as respostas para todas as perguntas. Foi ali que Jesus centrou toda a sua concentração no ser humano. Mas Hanã não estava satisfeito e disse assim: muito bem, conhece Roma ou Atenas? Perguntando para o escultor divino se ele conhecia uma cidade que vai ficar em ruínas como Roma ou Atenas. Olha a resposta da frequência cósmica do Mestre: conheço o amor e a verdade. Não, era muito diferente. A frequência dele era toda horizontal, de Hanã.
A frequência de Jesus e as respostas eram todas na vertical. Nenhuma das respostas de Jesus pereceria no tempo. Eram respostas imortais. Mas não convencido, ele chega e fala assim: porventura, conhece pelo menos os códigos do império ou as leis do templo? E o governador de amor da terra, o Cristo cósmico, olha para ele e disse: eu conheço a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é de um amor tão profundo. Porque quando nós estamos diante de determinada experiência, que muitas vezes nós sabemos respostas, a nossa mente tem uma tendência de virar uma esgrima. E o nosso racionalismo, ele quer porque quer convencer o outro. Basta que nós às vezes tenhamos a resposta, ou um conteúdo de respostas maior do que o outro, e nós achamos que estamos tendo consciência. Mas isso não é consciência. Consciência é o que Jesus fez. Sabendo muito mais, Ele que era a vida em abundância, e é a vida em abundância, experimentando tudo, em plena conexão com Deus, Ele não se colocou para a frequência de Hanan, tentando responder-lhe. Ele iluminou aquele momento, colocando todas as respostas na frequência do seu amor, como sempre. Isso dá para nós uma dimensão fundamental sobre o que é realmente ter consciência com Jesus. É nós mergulharmos na nossa intimidade e fazermos uma pergunta fundamental: quem é Jesus para mim? Não que eu acho que Jesus deva ser historicamente. Não. A relação é pessoal. Para mim, quem é Jesus na minha vida? Nós estamos vivendo hoje momentos muito graves. E os paradigmas estão soltos. Clama nesse momento a volta dos valores profundos e a vertente do pensar de Sócrates. Não, a vida não é tão relativa quanto Protágoras diz. Existe um eixo que organiza todas as coisas, e esse eixo, disse Sócrates, virtudes. Estamos sendo convidados como espíritas a ouvir, sentir e vivenciar um novo eixo. De 20 em 20 anos, os sociólogos dizem que as gerações mudam. Alguns dizem de 10 em 10 anos. Então tivemos a geração Baby Boomer, depois a geração Y, Z, Milênio, agora mais recentemente. A geração nada mais é do que um grupo de pessoas daquele momento, que nasceram mais ou menos na mesma época, que passam geralmente por experiências culturais semelhantes e que têm comportamentos semelhantes culturalmente falando. Mas o problema é que uma geração transmite à outra também os seus equívocos, suas idiosincrasias, suas ideias pessoais, e a geração absorve, com isso vai para outra, com isso vai para outra, e fica um processo repetitivo. Muda algumas questões, volta a outras. Mas porque os parâmetros dessas sociedades são culturais. Então, como os meus pais faziam, eu também faço, aquela coisa toda. Mas quando na pergunta 625 do Livro dos Espíritos vem, e a resposta é: qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? Essa pergunta mudou a rota.
Porque a partir desta pergunta e a resposta, Jesus, em algumas traduções observe Jesus, mudou a rota. O parâmetro não é mais o que o meu pai me disse, minha mãe me disse, meu estado diz, minha cultura fala. O parâmetro agora é a cultura das leis divinas. O parâmetro agora é a cultura cósmica. O parâmetro agora é fazer parte da geração imortal. Não mais de que geração eu sou, fisicamente falando, mas da geração imortal. Onde os meus parâmetros agora são focados na busca de compreender, sentir e vivenciar leis divinas na consciência. E aí o Espiritismo nos abriu completamente todas as possibilidades para isso. E ele vem de tempos em tempos nos dando informações valiosíssimas. Só na codificação, Kardec resolveu tocar em assuntos que precisa muita coragem para tocar nesses assuntos. E nos legou isso. E aí eu pergunto, o que nós espíritas podemos fazer pelo Espiritismo no mundo? Porque o que o Espiritismo faz por nós já sabemos. Já temos essa informação. Mas o que nós podemos fazer pelo Espiritismo no mundo? Por que eu pergunto isso? Tem uma série de livros lançado pela editora Globo, alguns de vocês podem conhecer. Um é o Livro da Filosofia, é um livro amarelinho. Bonito, capa. O Livro da Psicologia. O Livro da Política. É um livro vendido em todas as livrarias, não do Brasil apenas, ele é vendido nas livrarias do mundo. E aí eu tive a curiosidade de, alguns livros eu tenho, mas estava passando pelo aeroporto, fora do Brasil, eu tive curiosidade porque eu vi, falei, nossa, igualzinho. Eu vi, era em outra língua, não entendia nada, era alemão, mas resolvi ver. Falei, olha que interessante, deixa eu ver se no Livro da Filosofia, onde ele fala da história praticamente de todos os filósofos, estava Allan Kardec. Fui lá buscar. Não estava. Falei, eu vou lá no Livro da Psicologia, deixa eu ver se está. Não está. Falei, bom, agora tem um preto que é o Livro da Ciência. Falei, agora eu vou achar. Ciência? Não é possível. Não está. Nem fala de Hippolyte Léon, ninguém. Falei, mas agora, quando eles lançaram o Livro da Religião, o que vocês acham que eu senti? Uma alegria imensa, porque no Livro da Religião vai estar. Fui buscar. Cadê? Século, porque eles têm por datas, né? Cadê? Não está. Falei, meu Deus. A maior realização e descoberta dos séculos depois da vinda de Jesus, ninguém conhece. É um ilustre desconhecido. E eu fiquei perguntando, mas o que é isso? Porque tem filme espírita, tem congresso espírita, tem seminário espírita, está na Google, espiritismo, tem cinema, tem tudo. O que está acontecendo? Mas aí é Ele mesmo que vai dizer a proposta. Quando Ele vem como Espírito da verdade, vem como outrora dos filhos transviados de Israel. Escutai a minha palavra. O meu coração está tomado de compaixão por vossas misérias, para não estender mãos socorrosas em vossa direção. Então ele já começa a mensagem dizendo isso, compaixão pelas nossas misérias. E é nesse momento que eu compreendi, o Espiritismo não vai ser divulgado, dessa vez, pela força da palavra,
o Espiritismo vai ser divulgado no mundo como obra divina no coração dos homens. Será através de um movimento espírita que traga de novo o perfume dos antigos cristãos, que mobilizemos a força da obra divina no nosso coração, que vai fazer o Espiritismo ser percebido no mundo, porque só pela força da divulgação não será possível. O mundo sofre, como dizia Buda, e o sofrimento só pode ser sanado com o desprendimento, o desapego. Nós espíritas estamos hoje sendo chamados a criar uma geração imortal. Uma geração de pessoas que tenhamos nós a capacidade de nos desprender da nossa vaidade, dos nossos apegos, da nossa importância pessoal, do nosso sentimento de insubstituibilidade. Nós somos convidados a ir além. A ir além e entender que estamos sendo convocados, conforme Jesus disse, a trabalhar intensamente para que o reino de Deus esteja entre nós. E certa feita, meditando sobre o grande convite que nós espíritas hoje temos, um espírito se aproximou. E compreendendo como o grande convite vai na alma e na conduta, eu não conhecia, ele trouxe uma música que também não é da minha região, eu sou de Mato Grosso, não tenho avô baiano, pai baiano, tio baiano, e não sou primo do peixinho. Mas o espírita era de característica, na sua reencarnação passada, do Nordeste. E tocado pelas reflexões há muitos anos atrás sobre como nós espíritas estamos sendo convidados a vivenciar o Espiritismo, o Espírito se aproximou e começou a cantar. Ó meu Deus, como é tão triste quem a fé não cultivou. Deixou a alma de lado e pelo corpo interessou, se esquecendo que a ampulheta do tempo não para não. Por mais lindo seja o corpo, é enfeite, tomba morto, rumo à degradação. Alguns querem o destaque, honrarias e louvor, montam o palco da vaidade, desfilam o seu valor, se esquecendo que a vida é um rio que corre além. Mandam, desmandam, embargam, mas na terra existe um fato: ninguém é melhor do que ninguém. Outros querem o poder sem saber como usar, querem tudo nas mãos ter, querem a todos controlar, se esquecendo que o tempo rói toda a estrutura. São loucos gritando ao vento, cheio de dor e tormento, rumando para a sepultura. Certamente os amigos devem estar se questionando. Estes são materialistas, vivem só no desengano. Mas lamento informar que essa postura de ateu não são os materialistas que preenchem largas listas, mas sim os espiritistas
que esqueceram-se de Deus. Muita paz.